Então, rapaziada, eu vou fazer um vídeo aí falando do sistema nervoso autônomo, tá? Falar um pouco sobre ele, que faz parte, né, da nossa parte de neuro aí. Bom, então o que vai ser o sistema nervoso autônomo? O sistema nervoso autônomo é uma das divisões que a gente faz, tá? A gente já se refere no sistema nervoso, porém é uma divisão que a gente faz funcional, tá? A gente tem o sistema nervoso autônomo, né, que é esse, provavelmente dito. Sistema nervoso somático. O sistema nervoso somático a gente consegue controlar, tá? Ele é mais, como posso dizer, mais voluntário. E o sistema nervoso autônomo ele não é voluntário, a gente não controla ele, tá? Bom, quais vão ser as vísceras que o sistema nervoso autônomo ele vai conseguir controlar? Bom, essas são as principais, tá? A gente vai ter mais do que elas. Porém, as principais são a pupila do olho, tá? Ela pode tanto dilatar como contrair. Eu vou mostrar quais dilata e quais contrai. O músculo ciliar do cristalino, então a agitação do cristalino para ver mais longe ou ver mais de perto. Glândulas digestivas, todas as glândulas do nosso sistema, do nosso trato gastrointestinal, então as glândulas salivares, o pâncreas, o fígado, as glândulas do estômago, né? A bile, tudo relacionados com a secreção. Então, pode diminuir ou aumentar essa secreção. O coração, a gente pode diminuir ou aumentar a relação do coração, a sua frequência, a sua força, e, consequentemente, aumentar ou diminuir a pressão arterial. Os brônquios, o brônquio a gente pode abrir os brônquios, a luz brônquica, né? Ou contrair, diminuindo a luz brônquica. A bexiga, a gente pode contrair a bexiga ou relaxar a bexiga. O pênis pode promover a ejaculação ou a ereção. E glândulas sudoríparas e músculos piloeretores, tá? A gente tem mais alguns órgãos aí que eu vou falar posteriormente, porém são os principais, tá? Bom, importante mencionar que também no sistema nervoso autônomo a gente consegue dividir ele em vias simpáticas e vias parasimpáticas, tá? As vias simpáticas vão ser normalmente vias relacionadas com a questão da parte emergencial, ou seja, de luta e fuga. Quando a pessoa ela precisa mais de uma ativação, precisa de mais força, precisa de mais fôlego, precisa de mais atenção e menos, né, atividade gastrointestinal, obviamente. E a via parasimpática é o contrário, vai ser uma questão mais relaxada, a gente não vai precisar de tanta força, a gente pode ficar mais tranquilo, pode fazer uma digestão melhor, tá? Então, as vias simpáticas e parasimpáticas são contrárias, tá? Bom, quais são as origens anatômicas do sistema nervoso simpático e do sistema nervoso parasimpático? Anatomicamente falando, ambas saem da medula espinhal, né? Porém, a origem anatômica do simpático vai ser na região torácica e lumbar, vai ser no meio, tá? A simpática ela fica no meio e a parasimpática ela vai ficar em cima e embaixo, tanto na parte cervical quanto na parte sacral, tá? Então, simpático fica na região do meio, na torácica, na parte lumbar, né? Suas saídas, né? Nessas regiões. E o parasimpático na região encefálica, né? Como, por exemplo, o nervo vago. O nervo vago ele é um nervo, né? Parasimpático. Ele vai diminuir a questão do coração, né? Da frequência cardíaca, porém não vou entrar em detalhe agora. E na parte sacral também. Bom, falando um pouco agora da fisiologia um pouco, né? O que acontece? Que nem eu falei, a gente vai ter a saída, né, desses nervos nervoso autônomo, tanto na parte simpática como parasimpática na medula espinhal, né? Lembrando, simpática, torácica e lumbar, e a parasimpático vai ser mais cervical, né? Mais encefálica e sacral. Então, o que vai acontecer? Para a gente fazer essa formação, né? A gente vai ter a saída das fibras, né? Dessa medula. E essas fibras, elas vão se conectar a um outro neurônio e esse neurônio vai se conectar ao nosso órgão-alvo, tá? Essa conexão do neurônio primário, né, que é o neurônio que sai da medula, e do segundo neurônio, vai ser dada por um gânglio. Então, um gânglio vai conectar esses dois neurônios, tá? A gente sabe que o gânglio, que eu falei lá na histologia do sistema nervoso central, né, do sistema nervoso periférico, perdão, o gânglio, ele é nada mais do que um composto enorme, né, de, é, de corpos celulares, né, corpos de neurônios,
e vão ser justamente esses corpos de neurônios que vão fazer essa ligação de um neurônio para o outro. E além disso, a gente vai ter também células satélites ali para evitar, né, a questão das sinapses ali naquela região. Então, nessa conexão, a gente vai ter conexão entre o neurônio, a gente vai ter o neurônio pré-ganglionar, ou seja, o neurônio que fica antes do gânglio, e o neurônio pós-ganglionar. O neurônio pós-ganglionar vai se conectar com o órgão-alvo, né, que nem eu falei, pode ser diverso, pode ser pupila, pode ser músculo ciliar, né, do cristalino, pode ser as glândulas, pode ser coração, pode ser bronco, enfim. Então, elas vão se conectar diretamente com o órgão-alvo, tá? E qual que vai ser a diferença nessa questão de conexão entre o simpático e o parasimpático, né? Fisiologicamente falando, a primeira sinapse, falando que vai ser a conexão entre o neurônio pré-ganglionar e o neurônio pós-ganglionar, a conexão entre esses dois vai ser, na verdade, relacionado, vai ser normalmente relacionado e vai ser igual, né, no simpático e no parasimpático. O que vai acontecer? Essa neuroquímica, né, essa conexão essa sinapse, né, entre o neurônio pré-ganglionar e o neurônio pós-ganglionar vai ser uma sinapse química, ou seja, vai necessitar de um neurotransmissor, o neurotransmissor vai fazer uma exocitose, né, vai chegar na fenda sináptica, vai chegar nos receptores e aí ele vai passar para o outro neurônio, tá? Porém, o que acontece é o seguinte, nessa primeira sinapse, o neurotransmissor que vai ser responsável por fazer isso vai ser a acetilcolina. Então, a acetilcolina vai passar do neurônio pré-sináptico, né, ou pré-ganglionar, para o neurônio pós-ganglionar. Tá? Nos dois casos, tanto no simpático quanto no parasimpático, a gente vai ter a liberação dessa acetilcolina. A acetilcolina vai se conectar com os receptores muscarínicos e vai continuar, né, nossa transmissão aí. Tá? Aí agora, da conexão do neurônio pós-ganglionar com o órgão-alvo, a gente vai ter uma diferença, tá? No caso do simpático, a gente vai ter a liberação do neurotransmissor vai ser a noradrenalina, tá? A noradrenalina vai se conectar com os receptores alfa ou com os receptores beta, tá? E aí vão para o órgão, tá? Isso aí no caso no sistema nervoso simpático. No caso do parasimpático, ele vai ser parecido com a primeira sinapse, tá? Então, a conexão no parasimpático do neurônio pós-ganglionar com o órgão-alvo vai ser também pela liberação de acetilcolina, que nem vai passar pela veia sináptica e tudo isso, e vai chegar até os receptores muscarínicos, tá? Uma coisa importante é o seguinte, a gente tem dois órgãos, né, entre aspas, que vão ser a exceção, tá? O que eu quero dizer com isso? Vai ser uma exceção, porque elas são no sistema nervoso simpático, sistema nervoso autônomo simpático, porém, na questão da conexão entre o neurônio pós-ganglionar e o órgão-alvo, a gente vai ter liberação de acetilcolina e não de noradrenalina, como normalmente a gente fala, né? Normalmente como a gente retrata. Qual vai ser esses órgãos? Vai ser as glândulas sudoríparas, que faz a relação do nosso suor, e os músculos piloeretores, que vão fazer a ereção do nosso pelo. Tá? Normalmente, elas são parte do sistema nervoso simpático, tá? Porém, ela vai ter, os neurotransmissores vão ser diferentes, vão ser acetilcolina, tá? Bom, qual vai ser a ação do sistema nervoso simpático? Bom, voltando, a gente tem todas aquelas o sistema nervoso simpático vai ter a liberação do seu neurônio pós-ganglionar com a lesão com o órgão-alvo, a liberação de noradrenalina, em exceção daqueles dois que eu falei, os piloeretores e as glândulas sudoríparas. E esse sistema nervoso simpático, ele vai, que nem eu falei, o sistema nervoso de forma geral, ele controla essas estruturas, a pupila, o cristalino, né, o músculo do cristalino, coração, brônquios, glândulas, a TGI de forma geral, que eu vou explicar, vasos, bexiga, pênis e também os músculos esqueléticos. Vamos lá. No sistema nervoso simpático, no caso da pupila, o que acontece? A gente vai fazer a dilatação da pupila, vai acontecer a midriase. Por quê? Eu falei que o sistema nervoso simpático está relacionado com luta e fuga. Quando a gente está fazendo aquela luta e aquela fuga, a gente precisa de uma visão melhorada. Então, a gente dilata a pupila para ter uma maior visão, tá?
No cristalino, a gente vai ter uma adaptação do cristalino para a gente ver mais de longe, tá? Então, a gente vai ver mais de longe quando a gente está falando do cristalino em si, tá? Então, o cristalino a gente vai conseguir ver mais de longe porque a gente tem que ficar mais esperto, né? Ter mais atenção, então vai ter uma melhor visão por longe, tá? O coração, a gente vai ter um aumento da frequência cardíaca, tá? E também um aumento da força de contração, levando também, consequentemente, a pressão arterial. Os brônquios, a gente vai aumentar a luz do brônquio, por quê? Porque como está aumentando a nossa frequência cardíaca e a nossa força de contração, a gente vai precisar de mais oxigênio. Então, a gente vai aumentar a luz brônquio, ou seja, fazer uma vasodilatação para que isso ocorra. Nas glândulas, a gente tem, que nem eu falei, as glândulas salivares, glândulas pancreáticas, do fígado, do estômago e bile, a gente vai diminuir a secreção. Por quê? Porque como a gente está numa situação de luta e fuga, a gente não vai comer, né? Então, a gente reserva, a gente não faz a secreção desses órgãos, né? Justamente para evitar gasto energético. A gente vai ter também a redução da atividade do trato gastrointestinal, ou seja, vai reduzir, reduzir o peristaltismo, tá? Do TGI, e também das secreções das glândulas, né? E também vai deixar o músculo esquelético mais forte, já que a gente vai aumentar, né, a vascularização nesses músculos esqueléticos para que a gente tenha maior força, né? Já que a gente está falando de luta, por exemplo, tá? Bom, nos vasos a gente vai ter uma vasodilatação no cérebro e no músculo esquelético, justamente porque é o que a gente precisa, né, para lutar, a gente precisa de uma maior tensão, a gente precisa também dos músculos esqueléticos ativos, né, com maior força. A gente vai fazer uma constrição na pele, né, e em outras vísceras, né, porque não vai ser necessário. Na bexiga, a gente vai relaxar a bexiga, tá? Porque a gente não precisa ficar contraindo a bexiga naquele momento, né? Já que a gente vai estar em luta e fuga. Então, a gente vai relaxar a bexiga. E muitas vezes as pessoas falam que tem vontade de fazer xixi, por exemplo, quando tá com nervoso, né? Quando tá com alguma situação de estresse ou algo assim, a pessoa vai ao banheiro. Justamente pelo sistema nervoso simpático, que vai relaxar a bexiga, tá? O pênis vai promover a ejaculação, tá? E todos, que eu falei, todos aqui vão ser controlados pela noradrenalina, menos as glândulas sudoríparas e os músculos piloeretores. Eles também, tá, são do sistema nervoso simpático, são responsáveis. O sistema nervoso simpático vai estimular tanto as glândulas sudoríparas, né, para a gente fazer o suor, né, quando a gente está correndo, por exemplo, a gente tem a questão do suor para aliviar como eu posso falar, a nossa temperatura corporal, e os músculos eretores. Porém, a gente vai ter a questão da acetilcolina aqui nesse lugar, tá? Em sistema nervoso simpático, porém, é a acetilcolina que vai estar relacionado com essa sinapse química entre o neurônio pós-ganglionar e o órgão-alvo. Agora, as ações do sistema nervoso parasimpático vai ser ao contrário. O sistema nervoso parasimpático a gente retrata normalmente como um estado mais de tranquilidade. Então, por exemplo, a gente vai ter a pupila, uma contração da pupila, uma miose, tá? O músculo ciliar do cristalino vai ser uma adaptação para a gente ver mais de perto, já que a gente não precisa ficar vendo longe, né? Já que a gente vai estar tranquilo. O coração vai reduzir a frequência cardíaca e a força do miocárdio, e também diminuição da pressão arterial, também relacionado com essa questão, né? Porque não tem por que a gente ter uma frequência cardíaca alta nesse momento. Os brônquios, uma broncoconstrição, tá? O TGI, nesse caso, a gente vai ter um aumento das secreções pelas glândulas e aumento do peristaltismo. A gente vai estar relaxado, sem situação de estresse, nada disso. Então, a gente não vai ter vontade de... A gente vai ter vontade mais de comer, né? De fazer essa adaptação e conseguir energia e tudo mais. No vaso, a gente vai ter uma vasodilatação periférica pela liberação do óxido nítrico. O óxido nítrico é um dos radicais livres, né? Um das espécies reativas que vão ser importantes, né? A gente vai ter a contração da bexiga, tá? E a gente vai estimular a ereção, tá? Os músculos piloeretores e glândulas sudoríparas não pertencem ao sistema nervoso. Na verdade, pertencem, né? Porém, eles são relacionados com a inibição das suas ações. E aqui eu coloquei um exemplinho aqui, ó, do parasimpático. Eu falei a parte encefálica, né, principalmente, e a parte sacral, né? E o simpático relacionado com a parte torácica e lumbar, tá? O parasimpático vai contrair a pupila, vai estimular a salivação, né, que é uma das glândulas do trato gastrointestinal, vai reduzir os batimentos cardíacos, vai contrair os brônquios, vai estimular a atividade do estômago e do pâncreas, vai estimular a vesícula biliar, vai contrair a bexiga, né, isso é muito importante, contrair a bexiga, o sistema nervoso parasimpático, e vai promover a ereção, porque a gente vai estar relaxado, né? E
O simpático a gente vai fazer a dilatação da pupila, vai inibir a salivação, vai relaxar os brônquios, ou seja, fazer vasodilatação nesses brônquios, vai acelerar os batimentos cardíacos, vai inibir a atividade do estômago e do pâncreas, né? Vai estimular a liberação de glicose pelo fígado, isso aqui eu não falei muito, né? Porém vai estimular também o metabolismo, né? Consequentemente, estimular a produção de adrenalina e noradrenalina, né? Isso aí é fato, né? A gente vai ter que usar isso para fazer a questão da nossa luta e fuga, vai relaxar a bexiga, né? E vai promover a ejaculação. E é isso, esse aí é o sistema nervoso autônomo.